Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Bave Talks. Meu nome é Gláucia Mello, sou estudante da instituição Senac Botafogo, sou guia de turismo e também sou voluntária da Bave Expo 2025. Gostaria de convidar ao palco, que já estão aqui presentes, os senhores Arthur Andrade, senhor Fabiano Camargo, senhor Marcos Ferraz, senhor Luiz Strauss e senhor Marcelo Oliveira, com o tema Responsabilidade, Tributação, Remessas e Regulamentação da Profissão, o atual cenário das agências. Bom evento. Obrigado. Tá funcionando? Tudo certo? Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos mais esse debate aí no primeiro dia da Bave Expo 2025. É um debate... Faltam para ele. É um debate muito importante que geralmente há um grande questionamento sobre a função, né, o papel das entidades do setor, né? Para que serve a Bave, a Abrastoa, a CLIA? E a gente vai ver aqui que tem um trabalho muito grande. E aí, presidente? Tem um trabalho muito grande em vários assuntos que afetam todos da cadeia produtiva, não só os associados, inclusive, e que essas entidades fazem por quem é e por quem não é associado. Mas antes de entrarmos especificamente, vamos começar pela pergunta: para que serve? Então, qual é o papel de cada uma das entidades aqui representadas? Luiz, qual o papel, qual é a função, para que serve a Bave Nacional e as ABAVs estaduais? Então, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Arthur, Fabiano, Marcos, doutor Marcelo. Prazer estar aqui nessa oportunidade de poder falar um pouco desse tema. A Bave Nacional, que é o nosso sistema, a gente vê como guarda-chuva maior das outras entidades, atividades em cima, que depois que você começa a especializar por nicho. E cada um tem o seu detalhe, tem o seu viés e o seu nicho. Mas o papel da nossa associação é exatamente fazer a interface entre as iniciativas privadas, entre nós, trazer capacitação. E hoje, mais do que nunca, acho que a pandemia nos ajudou muito e proporcionou a Bave ser muito mais proativa do que já foi, né, com as entes, com o governo. Não esperar um incêndio, né? Não esperar o incêndio. Mas isso não era só na nossa atividade, não é só no nosso associativismo. Acho que isso foi de modo geral, né? Então, isso nos aproximou muito do legislativo, muito do executivo governamental, né? E nos provocou a ser mais ativo, mais proativo do que nunca. E eu acho que o resultado está acontecendo. É importante para quem nos escuta ter que a maioria das pessoas não tem noção do que a gente faz lá, do tempo que a gente gasta E é isso de que a gente energia. vai detalhar aqui hoje. É isso. Essas entidades que estão aqui, elas trabalham em conjunto, cada uma é meio que líder de um assunto, mas todas estão sabendo de todos os assuntos. Tem não só esses assuntos que estão aqui que a gente vai discutir, mas vários outros por trás, tem a relação dia a dia, tanto com o Congresso, quanto com o governo federal, os governos estaduais. Então, o papel da entidade é costurar todos esses assuntos com possíveis soluções, possíveis, como o Luiz falou, de não só de esperar um incêndio, prevenções e ter leis melhores para o nosso setor. Fabiano, queria resumir-se rapidamente para que serve a Abrastoa, qual é o papel fundamental aí da Abrastoa. Bom, boa tarde a todos. A Abrastoa representa os operadores, os grandes players do turismo, que tem vocês, agentes de viagem, os nossos grandes parceiros, e eu não digo clientes, eu digo realmente parceiros, tá? Porque nós precisamos trabalhar juntos. E hoje, como muito bem colocado, Arthur, nós costuramos entre todas essas associações que estão aqui. Nós temos muitas reuniões dos diversos setores, parte jurídica, parte tributária, parte comercial, para trabalharmos para melhorar. E eu vou dar um exemplo muito grande, que essas associações que estão aqui foram fundamentais na pandemia. A lei dos cancelamentos, que salvou muitas das agências que estão aqui, foi algo que foi costurado entre as agências, foi levado ao legislativo e foi aprovado, isso tudo acho que em 24 horas, 48 horas. O Marco já era presidente, eu não estava na presidência,
mas eu participei ali do processo dessa lei. Então são coisas que muitas vezes não são vistas na frente, mas que são feitas nos bastidores em prol do nosso mercado. E é um trabalho que, além de ser de formiguinha, de ter uma constância, não conta hoje com a grande repercussão que teve uma pandemia. Então, tudo era muito urgente. Tudo, você conseguia uma interlocução muito mais fácil. O que a gente vê hoje é que é mais difícil, você tem que convencer, você tem que ir mais vezes, você vê a questão da responsabilidade solidária que a gente vai falar, que era algo que já tem décadas aí, que o setor luta para que a agência seja reconhecida somente pelo ICAB, não que ela não vai mais atender o passageiro no problema, não. Ela é a porta de entrada, mas ela não pode ser responsável por tudo o que acontece na cadeia. É uma coisa que estava alinhavada e, de repente, ano passado, um dos maiores micos, se eu posso chamar assim, do turismo, tiraram da lei de última hora, agora estão prometendo um decreto, o Marcelo vai falar isso depois. Então está mais difícil hoje. É uma interlocução e a cada mudança de ministro ou a cada nova comissão do Congresso, essas pessoas aqui têm que ir para Brasília, têm que contar a história toda de novo, têm que se munir de dados e da realidade que eu acho que quem está lá em Brasília não tem nem noção de como que é essa realidade. Marco e a Clia é que tem menos players, né, menos associados, mas que ela está ligada com toda essa cadeia dos operadores, agências de viagens, guias, receptivo. Qual o grande papel da Clia para você? Obrigado, Arthur. Boa tarde a todos. A Clia é uma entidade global. Na verdade, a gente tem o turismo como guarda-chuva, né? A gente advoga pelo turismo, mas falando de navios de cruzeiro, a associação tem 46 armadoras, são mais de 300 navios, tem 330 parceiros executivos, que são as empresas que orbitam em volta do setor de cruzeiros, mas o interessante é que tem 15 mil agências associadas e 75 mil agentes dentro dessas agências se capacitando. Então a Clia trabalha pela classe, que inclui aí toda essa comunidade, que a gente chama isso lá nos Estados Unidos, e temas de infraestrutura, de regulação, de custos, de impostos, segurança jurídica, e junto com essas entidades aqui a gente compartilha aí muitas das ações lá em Brasília, nos estados e nos municípios. Tanto o Luiz quanto o Marco citaram a questão da capacitação, que para o agente de viagens é fundamental, e todas essas entidades têm investido muito nisso, e esse é o que é mais visto, né? O curso que você faz, a capacitação online ou presencial, esse Above Talks aqui, esse é o mais visto, mas tem todo um trabalho por trás, que é isso que a gente quer agora debater. Eu vou começar já perguntando especificamente para o doutor Marcelo, que aí tem o lado jurídico aqui de tudo isso que está acontecendo. Marcelo, a questão da responsabilidade solidária, eu queria começar com ela. Por que não vai esse assunto? Onde que está emperrando aí? Boa tarde, Arthur. Boa tarde aos amigos aqui. Boa tarde a todos vocês. Obrigado aqui por estarem conosco no último momento aqui do dia das capacitações. Então, Arthur, a responsabilidade, quando a gente fala de responsabilidade solidária, é porque o fato de ser solidária é que, obviamente, nos complica, né, enquanto agenciamento. A dificuldade disso, desde sempre, né, vamos colocar um marco temporal. Em 1990, nós temos no Brasil a vinda do Código de Defesa do Consumidor. Nós não tínhamos um Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Ele vem de uma maneira extremamente positiva, vem forte, né, vem extremamente pró-consumidor, por mais que a gente tenha uma relação e um entendimento no mundo jurídico e do direito de que deve ser uma relação equilibrada. Porque toda relação de consumo, na realidade, o código ele deveria ser denominado como Código das Relações de Consumo, e não um Código de Defesa do Consumidor. Essa seria a pérola dessa história, né? Por quê? Porque a relação de consumo que tem de um lado consumidor e de outro lado fornecedor, ela tem que ser obrigatoriamente equilibrada sempre. Então, Arthur, a dificuldade disso, todas várias últimas palestras minhas, eu sempre faço questão de colocar. Por que da dificuldade da sensibilidade? Se a gente imagina uma balança, se a gente coloca de um lado da balança uma atividade, um segmento econômico no país, de um lado de um pratinho da balança, e a gente tem lá, portanto, o agenciamento e distribuição de viagens. Quem está do outro lado, no outro pratinho dessa balança? A sociedade consumidora inteira do país. Então, como o Arthur comentou, nós tivemos ali na
no Golden Goal, né? 47, segundo, da prorrogação lá, na verdade, do segundo tempo. Tudo muito alinhado, né? Os textos passados na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, portanto, em todo o Congresso Nacional, tudo alinhado. E quando nós tivemos o dia da sanção, 18 de setembro do ano passado, né? Houve lá aquela flag, lá, a bandeira com toda a força do mundo, vinda do Ministério da Justiça, que tem a Secretaria Nacional do Consumidor, dizendo assim, olha, esta parada vai prejudicar, vai reduzir direitos dos consumidores. Obrigatoriamente, o governo federal, o presidente da República, pisou no freio com toda aquela força e disse, não rola. O que nós temos agora? Nós temos um compromisso que veio, porque se todo está no YouTube, isso é público, nós estamos falando de um ato que foi público. Então, se vocês visualizarem, quem for lá no YouTube e verificar o dia da sanção, vai ver na fala da Presidência da República o compromisso que existe de dizer, olha, arrumem esse equilíbrio entre vocês, que do nosso lado aqui a gente topa. O desenho é esse. Nós temos o apoio declarado no Ministério do Turismo, que vem nos apoiando aí com todas as forças para o encaminhamento disso. A gente vem trabalhando, né, nesses eixos temáticos aqui, todo mundo junto, mas cada um num fronte, para obviamente não atrapalhar a vida de cada um, de ter aí a oportunidade de trabalhar melhor. A responsabilidade civil do agenciamento, que aí engloba a sociedade, a solidária, está conosco, com a BAV Nacional, né? E nós estamos exatamente no momento com um texto encaminhado, novo texto de uma medida provisória, né, para que esta tal responsabilidade legal civil do agenciamento ganhe o efetivo, devido, justo equilíbrio. Do agenciamento responder por aquilo que ele faz, responder nos limites, né, obviamente, da sua atuação de intermediação. E qual é a grande, talvez não seja a melhor palavra, batalha, mas qual é o grande detalhe e sensibilidade do momento? O entendimento, o acerto do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, de que nós não estamos diante de um contexto que fala, que demonstra redução de direito do consumidor. E sim, isso é uma defesa minha, viu, Arthur? Muito, na realidade, é uma defesa plena de todos os consumidores. Porque quando você tem um problema de uma insolvência, de uma quebra de uma empresa, você faz com que aquela agência que tem outros tantos clientes seja prejudicada, e a gente tenta mostrar isso para eles. Eu acho que a gente vai trocar mais essa ideia, mais essa introdução. Essa é a grande dificuldade do encaminhamento do tema. É extremamente sensível, é extremamente nevrálgico, porque nós estamos, todo mundo nesse recinto aqui, todo mundo, todos nós, somos consumidores. Daí a gente entende o tamanho da bomba atômica que a gente tem na mão, né? Fala, Luiz. Pegando o gancho aqui do doutor Marcelo, na verdade, a gente defende a proporcionalidade, né? Ou seja, nós sermos responsáveis daquele quinhão que a gente fez. Mas só, assim, em outras palavras que o doutor Marcelo falou, a ABAV, junto com as outras entidades, num trabalho que vem desenvolvendo isso há mais de uma década, como mencionou o Arthur, nós chegamos na cara do gol, o presidente vetou, nós estávamos lá para comemorar a sanção e foi vetado, mas ele naquele momento, também está aí publicamente, ele se comprometeu com a nossa presidente Ana, que lá estava, de ver uma maneira de tentar nos apoiar de alguma maneira. Foi feito todo um trabalho junto ao Ministério da Justiça, o Ministério do Turismo apoia a nossa causa, e dentro dessa regra, desse rito governamental, quando tem dois ministérios, me corrija até se eu estiver equivocado, doutor Marcelo, dois ministérios que um concorda e o outro não, vai para a Casa Civil. Então nós estamos nesse time. Está na Casa Civil, está se costurando, é um trabalho que não aparece, mas a BAV Nacional e todas as entidades aqui têm as suas assessorias parlamentares hoje mais do que nunca, para ajudar nessa tramitação, para ajudar nesse azeitamento de informações e explicações para os técnicos lá de direito. Então nós estamos nesse time da Casa Civil para tocar isso para frente. Mas, Marcelo, só tirando uma dúvida, você falou que tinha o argumento de que os direitos dos consumidores, os consumidores estariam perdendo direitos. O que mudou, então, do texto antigo para o novo e como que você rebateu esse argumento que o consumidor não está
perdendo direitos? Eu acho que o Luiz bem apontou, Arthur, porque a tarefa árdua aí é vir com algo expresso, literal, por escrito, né? E com o governo e dizer, olha, o que nós queremos é, na realidade, junto ao cenário contratual, junto ao cenário da relação contratual existente, relação de consumo, dizer que o agenciamento precisa ficar até onde ele aguenta, porque ele não tem autonomia, ele não tem ingerência sobre regras do que não são dele, né? Sobre tratativas, sobre conjunto de obrigações e regulamentos de, por exemplo, fornecedores finais. Então, como ele fica nessa extensão de responder por um todo? Que na prática, ou no informal, né, é dizer que cada 100, cada 1000 que na realidade você faz uma intermediação, você acaba avalizando esse todo. E a sua parte sequer, quando chega, 10% numa brincadeira dessa. Entendeu? Então a gente tem incontáveis exemplos. Nós inclusive, nas últimas articulações, compartilhamos com o governo federal, com o Ministério, para subsidiar o Ministério nessa defesa dele, desse texto de medida provisória, N situações de como funciona ao redor do mundo. E olha só, Arthur, sem tentar me estender aqui, tirar o nosso time, eu acabei de voltar de um congresso que eu participo de um grupo que envolve só juristas de viagens e turismo ao redor do mundo, uma entidade que eu participo há mais de 10 anos, e foi muito engraçado, porque eu ouvi de uma advogada francesa que trabalha no setor de agenciamento. Nós estávamos em Washington na semana retrasada para esse congresso, e ela compartilhou um exemplo que eu falei, olha, Chloe, o nome dela. Eu falei, eu gostaria que você compartilhasse isso no Brasil inteiro, porque às vezes a gente tem um sentimento que só acontece com a gente. Vocês não têm ideia dos exemplos judiciais que ela compartilhou no painel dela. Coisa insana, insana, de repente, consumidor responder, porque na realidade, como chama? O croissant não estava quente numa temperatura ideal. Sabe, uns negócios assim, sem sentido. E a agência de viagens condenada por uma questão de responsabilidade. Nós estamos falando de algo que é complexo a nível global. Nós estamos tentando fazer o nosso papel aqui no que cabe. Um dia eu vou compartilhar essas jurisprudências que ela compartilhou no Congresso conosco. Estamos otimistas? Sem dúvida. Não, a gente não pode se. Estamos próximos, estamos próximos. Acredito, né? A gente tem que acreditar e lutar para isso, né, Arthur? Não tem jeito. Na plateia aqui, quantos são agentes de viagens? Levantem a mão quem são agentes de viagem. Agora deixem levantado só quem é agente de viagem ABAV. Então, todo mundo que baixou a mão, se esse decreto sair, todos vocês vão ser beneficiados, tanto os que são ABAV, tanto os que não são ABAV. Por isso que é importante a luta dessas entidades para não só esse tema, como outros. A gente podia fazer só sobre responsabilidade aqui, né? Porque mudar o Código de Defesa do Consumidor é uma coisa muito difícil, que as companhias aéreas conseguiram na questão da desistência. Mas isso é outra história. Vamos falar agora sobre reforma tributária. Falando em companhia aérea, elas têm tido uma voz muito forte na mídia, dizendo que se for aprovado, a passagem aérea vai aumentar. Fabiano, como que está essa discussão, essa negociação e qual realmente é o impacto da reforma tributária como está hoje para o turismo brasileiro, especialmente agências, operadoras? Bom, Arthur, o primeiro ponto não é se for aprovada, ela foi aprovada. Então, ela vai acontecer e começa 1º de janeiro a transição. Então, isso já é um fato. Aí eu vou, antes de trazer esse impacto, nós temos que colocar que para quem é simples, que a grande maioria das agências, pouca coisa vai mudar. Tá? Então, isso é um lado positivo pensando nas pequenas e micros agências de viagem. Mas a carga tributária vai ter um aumento. Nós estamos falando que hoje, provavelmente, o conjunto dos impostos, salvo engano, Marco, era na casa de 10 a 11, né, que chegava no turismo, e nós devemos chegar a 16% da nossa margem. Então, é um impacto significativo aí de 30% de aumento dos impostos. A grande questão é que hoje nós temos a comissão da agência, vamos trabalhar numa venda de 100, ganha-se 10. E você tem um imposto dentro desses 10%.
A maior mudança é que hoje, a partir de quando entrar 100% em vigor, vocês vão ter 10% de comissão e o imposto sai por fora. Então, vocês vão cobrar mais 16% desse cliente, na teoria. Então, o imposto não mais vai fazer parte do custo da agência de viagem, ele sempre será cobrado separadamente. Isso é um formato que funciona muito no exterior, principalmente quando nós viajamos. Ah, minha compra é 10, mais IVA, vai para... O consumidor vê como uma nova taxa. É um imposto, o consumidor vai ver esse imposto. E quando nós estamos falando de empresa, esse imposto vai poder ser abatido de contas futuras da empresa. E essa é uma diferença muito importante, porque nós conseguimos, pro agenciamento, passarmos os impostos para frente. Então, as pessoas vão poder se beneficiar. Hotéis, empresas aéreas não têm esse benefício, ou seja, eles não vão repassar crédito para as empresas na frente. Então, vai ser mais vantajoso para as empresas comprarem de uma agência, porque elas vão poder se creditar do imposto da agência, do que comprar direto com um hotel que eles não vão ter creditamento nenhum, ou direto com uma empresa aérea onde eles não vão ter creditamento nenhum. Isso foi uma super vitória do setor, foi uma briga grande, está todo mundo aqui sabendo. Inclusive, Gustavo, eu vi que você está aí, a assessoria parlamentar da BAV participou dessa briga, porque a equipe não são só os que estão aqui ou quem vocês veem. Nós temos uma equipe gigantesca por trás que dão esse suporte para nós conseguirmos isso. E a reforma tributária, uma forma bem simples de explicar. Nós temos a rodovia, vamos dizer, de Rio a São Paulo, a Via Dutra, que nós trilhamos. A partir de janeiro, nós vamos construir uma outra rodovia que a mão é invertida, o vermelho é para andar, o verde é para parar, muda todas as regras. E nós vamos ter que transitar as duas até 2032. Então, a gente vai ter duas regras totalmente distintas. E em 2032, nós vamos mudar para essa rodovia nova e implodir a antiga. Então, vai mudar totalmente a forma como nós trabalhamos, vai mudar totalmente a forma como esses impostos são pagos, que hoje a grande maioria das agências emite no momento que recebe a comissão, o hoteleiro emite na hora que entra, vai ser uma normalização onde todo mundo vai ter que emitir notas nos mesmos momentos. Então, nós estamos trabalhando essa normatização nesse momento. Nós já tivemos algumas reuniões com a Receita, porque a Receita ainda está verificando como que vão ser feitos esses pagamentos. Se o pagamento for, se vocês forem receber, fizerem a reserva agora e receber a comissão daqui 6 meses, quando que a comissão é devida? Agora ou daqui 6 meses? Pela lei, texto livre da lei seria agora, mesmo recebendo só lá na frente. Nós estamos pleiteando não, mas nós só recebemos lá na frente, então a gente quer pagar só lá na frente. Então, é uma série de incógnitas que nós ainda temos. Mas isso tudo tem que estar definido até janeiro? Ou tem um tempo aí que você falou em transição? Então, na teoria até janeiro. Mas a Receita está aberta a estender algumas coisas ali, porque eles sabem que eles não têm as normas prontas ainda. Mas a partir de janeiro já vai ser 2 impostos. O IBS e o CBS já vão ser cobrados em 01 e 09, abatido dos outros impostos, ou seja, não vão acumular impostos, mas nós já temos que estar trabalhando com isso. Então, já conversem com os contadores de vocês, porque já existe hoje uma normatização de todas as notas fiscais com um formato único nacional, que vamos ter que nos adaptar a isso. Então, existem uma série de novas regras, e eu nem vou falar de cruzeiro, que vocês estão pior que nós, que vocês têm toda a parte de consumo a bordo ali ainda sendo negociada, mas é algo que nós não temos todas as respostas ainda, porque estamos discutindo junto com a Receita, nós já tivemos reuniões com eles estão abertos a nos entender, nós já mandamos documentos, nós já mandamos organogramas de como funciona, de como a agência trabalha, de como a operadora trabalha, de como a agência receptiva trabalha, para que eles entendam o nosso mercado. E a má notícia é que a Receita falou, o mercado de vocês é simplesmente o mais complexo, porque tem muitas variações perto de outros. Nós estamos praticamente junto com o gás natural, que eles falaram que também é muito complexo. Então, são temas que para eles ficaram para o final justamente porque eles estavam tirando da frente o que já sabiam fazer e deixaram o nosso para o final para organizarem. Você está otimista agora? Mesma pergunta. Porque é o mais complexo, mas eu acho que é um dos setores que tem
um lobby, um poder de trabalho lá em Brasília, não vou chamar de fraco, mas de que menos sensibiliza o governo. Quando você fala de automóvel, do agro, tem setores mais fortes. Como é que você vê essa negociação? Olha, eu estou 50% 50 no otimismo. Nós acho que nós vamos ganhar algumas e perder outras regras que nós estamos buscando. Até porque o governo, nesse momento, está buscando formas de garantir mais dinheiro para o ano que vem, devido a vários cortes que a gente tem visto aí, várias negociações. Então, muita coisa pode mudar, você acha? Eu acho que mudar não, mas são esses ajustes técnicos para nós que são importantes, né? Eu vejo isso. Mas eu diria, Arthur, que e acho que todos aqui vão concordar comigo, por exemplo, na reforma tributária, vários setores, como a advocacia, não conseguiram redução. E o aumento para eles vai ser maior, muito Olha aí, maior que o Marcelo. nosso, né, Marcelo? Ah, tô chorando, né? Vou fazer o quê? Então, nós temos setores muito fortes que não conseguiram a interlocução que nós, do turismo, conseguimos. Então, é impressionante o poder que poucas associações, porque se nós compararmos com o agro, nós somos pequenos, e que essas pessoas conseguem, com o trabalho das suas assessorias, da sua equipe técnica, o Marcelo aqui da equipe técnica, que sem eles, nós aqui, presidentes e corpo dirigentes, não conseguimos chegar, mas eles conseguem sim atuar de uma forma muito forte e conseguimos vitórias que vários setores poderosos não conseguiram. Só um comentário, Diga. Arthur. Nós conseguimos uma mobilização que nos nossos setores nunca houve no passado. Mas só uma corroboração aqui na fala do Fabiano, que deixa a gente, às vezes, com uma sensação de frustração, porque o negócio não está caminhando. Mas uma coisa que a gente aprende quando trata com o governo, e principalmente com o legislativo, que a velocidade deles é totalmente diferente da nossa. Então, muitas das situações são resolvidas 2 minutos depois do segundo tempo. Né? Eu acho que, não sei se é proposital ou não, mas o time deles é diferente do nosso. E lógico que nós, como um raciocínio comercial de gestor dos nossos negócios, a gente quer resolver, virar a página, passar para outra, resolver, virar a página, passar para outra. Então, quanto mais rápido ter isso resolvido, esclarecido, a gente pode dar publicidade à situação. Então, existe essa frustração, existe. Quando o Fabiano falou 50-50, eu seria até uns 70 a favor contra 30, porque ainda tem mais uns 20 aí achando que vai ser resolvido em cima da hora. Você citou essa questão do timing, né, da frustração. Acho que a questão do pagamento de imposto com remessa do exterior, né, do IRRF, que o Marco Ferraz pode falar melhor, sofreu muito isso, né? Já era uma coisa resolvida, voltou, e aí no 45 do segundo tempo muda de novo. Se você perguntar como que está hoje, eu não sei. Marco, como é que essa questão do IRRF que envolve as remessas para o exterior, como que está isso hoje? Não sei se todos aqui estão atualizados com isso, mas nós, agentes de viagens, quando a gente faz uma remessa para pagamento de um serviço, o governo entende que tem que pagar um imposto de renda retido na fonte, em nome do prestador de serviço lá. E em 2009 foi feita uma consulta e eles oficializaram que sim, que nós temos que pagar 25% do que a gente remete. Em 2010 foi conseguida uma medida provisória, medidas provisórias valem 5 anos, para isenção, de 10 até 15. Aí venceu, aí foi uma briga grande, já outro ministro de Economia, e na época o IOF do cartão era 6%, e eles colocaram 6% para a gente também. Passaram 5 anos, isso caiu e a gente ficou um tempo com 25% na época da pandemia, o volume era baixo, mas a gente teve que brigar para conseguir mais uma medida provisória. Na época, o ministro Guedes tinha uma regra que ele daria os 6%, mas teria que ter uma redução de 10% ao ano, e é onde a gente está hoje. A gente já passou 2 anos com 6%, esse ano 7%, o ano que vem 8% e no outro 9%. Só que quando a gente chega lá para conversar, Arthur, a gente fala, a gente não está defendendo que o brasileiro saia do Brasil, a gente está defendendo a competitividade dos agentes de viagens. A gente que paga imposto, a gente que contrata funcionários, a gente que investe no Brasil, por que a gente vai custar mais, vou ter que cobrar mais do nosso cliente que pode pagar com o cartão de crédito lá fora e não pagar nada? É um descompasso, né? A gente perde totalmente a competitividade. Então,
O nosso pedido hoje, Arthur, é voltar à isenção, né? É zero. Já fizemos a carta, já tivemos com o secretário especial Barreirinhas, já estivemos com o ministro Haddad, já estivemos na Casa Civil, todo mundo está de acordo. Mas é uma questão do momento Brasil de precisar fechar as contas e a gente está sentindo que está demorando um pouco essa decisão, mas estamos trabalhando e você vai perguntar qual é a chance? Está otimista, né? A gente tem que estar. A gente tem que estar otimista porque todos falam, todos estão apoiando a gente, porque é uma classe grande, são 37 mil agências com cadastro no Brasil, que remetem aí para pagamento de serviço turístico quase 9 milhões de passageiros, e a gente tirar a competitividade da gente não é bom para o governo quer que a gente contrate, quer que a gente pague imposto, né? Então, vamos trabalhar para isso. Eu queria saber como vocês, Marco, trabalham essas especificidades que às vezes mudam o governo e tem coisa que é só no Brasil. Eu tive agora no evento do WTTC e o dono da Crystal Cruise, o Manfred, assumiu como chairman. E aí teve uma coletiva e os jornalistas queriam saber a opinião dele sobre a taxação do Trump. Ele usou o exemplo assim, olha, fazer negócio com o Brasil é muito pior do que com os Estados Unidos, que eu trouxe um navio, provavelmente para a Amazônia, não sei para onde era, e as taxas de importação são altíssimas. A América do Sul inteira é uma bíblia de taxação. Então, como que você vê essa imagem de que no Brasil tudo é diferente, tudo é mais difícil? É o nosso dia a dia aqui, Arthur, de tentar fazer o país ficar competitivo. Para vocês terem uma ideia, nessa temporada 91 navios vêm para a América do Sul e a gente tem só 28 passando no Brasil. Os outros todos estão passando reto. Tem até um aplicativo que eu entro lá e desanima, porque tem uns 6, 7 navios nesse momento passando reto e não tocando o Brasil. Taxação, todo comércio a bordo é taxado, tem imposto de importação, IPI, II, PIS, COFINS, de tudo que se consome. Em terra, a mesma coisa que vocês. E os custos portuários, quem vai para o Amazonas tem um custo portuário absurdo. É uma questão bem complicada, a gente tenta, estamos tentando e a gente está explicando. Tem um grupo de trabalho agora com o Ministério dos Portos e Turismo, 15 pontos que a gente vai tentar trabalhar para transformar o Brasil competitivo. Você sabe, perdemos 2 navios esse ano de cabotagem e perdemos um para o Caribe e um para as Ilhas Canárias. Lá, o plano de negócios é muito mais competitivo do que o nosso, tanto em custo quanto em receita. Então, muito para fazer. Você acha que vai reverter essa questão da diminuição da temporada, que é um produto que é muito importante para as agências, né? É basicamente vendido para agências de viagem. Você acha que vamos retomar e vamos ter mais navios, vamos ter mais leitos, quem sabe navios o ano inteiro aí no Brasil? A gente tem uma questão trabalhista que está sendo resolvida lá no TST e no STF. Isso é muito complicado porque é uma insegurança jurídica, né? A gente tem aqui companhias marítimas na plateia e sabem como é difícil convencer as casas matrizes, explicando o que é uma ação trabalhista de um tripulante que assinou numa regra e depois entra na justiça brasileira para pedir outra regra. A gente conseguiu alterar 2 artigos na lei, eu acho que isso deve reverter logo, não digo menos que 2 anos, mas isso sendo resolvido já alivia bastante. Estamos preocupados com o que o Fabiano falou com a reforma tributária. A gente tem crédito e débito, mas como que isso vai se dar? O imposto do combustível vai poder se abater? O combustível não tem redução, vai ser alíquota cheia, né? Todos os custos portuários a gente vai conseguir abater, e isso que a gente está na regulação para entender. Então, mexendo um pouquinho, infraestrutura, regulação, custo, imposto, a gente tem como atrair. Tem trabalho pela frente aí. Obrigado, Marco. Marcelo, o último macro tema que a gente trouxe é a questão da regulamentação da atividade. Não ter, né, a agência de viagem não ser regulamentada, o que impacta e como que a ABAV, a Abracorp e outras entidades estão trabalhando essa questão? Isso apareceu novamente, né? Eu estou no radar. O doutor Gustavo, inclusive, que está aqui bem no meio do nosso painel que o Fabiano comentou, é o nosso assessor, né, de Relações Parlamentares da ABAV Nacional, e compartilhou comigo recente
né, a esquentada, vamos dizer aí, né, de um novo PL, Arthur, que veio novamente com a regulamentação da profissão de agente de turismo. Agora um PL recente, vamos passar, que ganhou aí as entradas de novo aí nas comissões. E qual é o papel, né, Arthur? Eu vou contextualizar esse tema e misturar aqui o que o Fabiano e o Marco. Olha, pessoal, é complexo, viu? Lidar. Porque se a gente somar todos os nossos associados, todos desse sistema de agenciamento e distribuição, né, o que o Luiz comentou é muito sério, é muito forte para as associações aqui que trabalham para os segmentos. Porque, como o Marco comentou, se a gente vai para um cadastro e a gente tem aproximadamente 40 mil agências, 40 mil agências lançadas no Ministério, é inquestionável que esse número dobra quando a gente fala da informalidade. Então, o Brasil escuta um número de que ele tem aproximadamente em atividade 90 mil agências, só que só metade disso, em tese, se apresentam aí numa bela de uma formalidade. Lidar com todos esses assuntos é complicado quando a gente está num campo em que a gente representa um pedacinho disso. Porque quando, na realidade, o assunto que o Fabiano trouxe aqui muito forte da reforma tributária, e no final das contas, quando o Fabiano fala que nós ganhamos muito e o trabalho foi pesado, vocês têm noção, e todo mundo, na realidade, devia escutar isso, né? Que se não fosse o trabalho das entidades representativas, todo mundo ia tomar a pancada imediata, como, por exemplo, a advocacia está tomando. A gente não ia conversar numa tributação diferente da efetiva e real que vai ser direcionada aí, se vai ficar efetivamente na casa de, de 20 e poucos por cento. A pancada proporcional que todas as assessorias nos deram de economia, jurídica tributária pura, o aumento real de tributação ia ficar na casa de 200% para todo mundo. O que vai acontecer na história da reforma tributária? O turismo ele está encaixado como um segmento de tratamento diferenciado. A gente tem um tombo da alíquota final que o governo vai ter de 40%, menos que vários outros, conquistados pelas representações. E o problema é que quanto do país vai ter uma tarifa diferenciada com 40% menos, sem fazer parte desse ambiente. E a gente tem que ir ralando com esses monitoramentos aqui. E eu vou lá na pergunta inicial do Arthur. O que as entidades fazem? É brincadeira, pessoal. Quando a gente tem lá uma lei federal na época da pandemia para todo mundo conseguir disponibilizar crédito, né, tratar os seus reembolsos, ter a garantia da remuneração expressa em lei de poder ser retida, todo mundo ganha, independente de ser associado ou não. Perce, né, Marco? Nossa, ficar o tempo que se ficou com 0% de recolhimento de tributo, e foram as entidades que conseguiram isso. Mas todo mundo ganhou que tinha lá um CNPJ que não era do segmento. Então, Arthur, né, propagar em comunicação o que as entidades fazem, e a mesma coisa é só para não deixar de te responder com relação à regulamentação da profissão. Isso. E olha, ó, só vou dar uma pincelada aqui. Na hora que o Gustavo trocou comigo, a gente analisou o texto, o PL, vamos ter que ficar em cima, porque a ideia do jeito que está o PL, Arthur, é assim. Existe a possibilidade, se ninguém trabalhar como efetivamente estamos trabalhando, de possibilitar a regulamentação da profissão de agente de forma autônoma. Sabe o que quer dizer isso? Não precisar nem ter CNPJ, cara. Ah, você tá de brincadeira. E aí a gente tem que ficar em cima, dizer, olha, isso aí não vai poder rolar, né, de jeito nenhum, isso aí vai dar uma problemática de concorrência gigantesca no Brasil e uma falta de equilíbrio, inclusive, legal. Então, as entidades servem para isso, Arthur. Mas você citou também a questão do cadastro, por exemplo. Não é assustador que você tem 40 mil agências lá, zero fiscalização do Ministério do Turismo. Vem essa proposta de regulamentação não é um pouco assustador? Não tem um despreparo aí também da pasta federal? Muito, e a gente troca essa figura direto. O Ministério é um grande parceiro,
mas isso é real. Talvez aí um dos pontos mais nevrálgicos que existe é essa bandeira com relação à fiscalização. E eu já ouvi, né, o ex-assessor legislativo do Ministério, que acabou de sair, pediu exoneração e etc., ele já me disse escrachadamente em várias reuniões e em vários papos informais. A gente tem 5 pessoas, o Ministério, agora ele não está mais lá, a gente tem 5 pessoas para cuidar da fiscalização do território nacional. Por mais que a gente fale de delegação, né, para secretarias estaduais e municipais, que aí não tem essa melhora das sinergias, mas isso é fato, Arthur. Se essa pasta de fiscalização, monitoramento, efetividade daquilo que está na lei, o Cadastro realmente fosse um mão pesada, porque muitas vezes, a hora que a gente sai do nosso painel e que vai para fora, vai para, né, enfim, para o boca a boca, mas o que adianta? Que diferença vai ter e ser eu ter um Cadastro, entendeu? Qual é o meu prejuízo se eu não tiver? E aí eu concordo plenamente, porque isso tem que funcionar. Se o Cadastro for, né, vamos além fronteira. A Europa, você tem que calcionar anualmente. Quem opera na Europa tem que calcionar anualmente em proporcionalidade, inclusive com a sua movimentação e capital social. Nós não temos isso. Tem muitos assuntos que as entidades também estão por trás e estão trabalhando no dia a dia, mas tem outros também que as entidades preferem não opinar e preferem falar isso eu não me envolvo, isso é comercial, mas a gente viu recentemente com a questão da Viagens Promo que não dá para não se envolver em algumas coisas. Do nosso último encontro, Marcelo, Fabiano, andou alguma coisa com relação a ter uma segurança maior em relação a essa quebra de empresas? Bom, hoje não existe no Brasil, e isso, mais uma vez, tem que ser regulatório federal, não dá para as associações fazerem. Em muitos países existem seguros. E esses seguros vão desde a pequena agência de viagem pagando proporcional à sua fatia, até os grandes operadores também pagando proporcional. Vamos dizer que seja 0,01 e vira um seguro. Mas isso tem que vir do ente federal. E nós também precisamos ter certeza, e aí é outra questão, que quando esse bolo engordar, esse capital não vai ser usado para outra coisa pelo governo, porque é o controle do governo. Isso aí. Então nós temos diversos pontos a serem colocados. O que nós colocamos, e isso também é uma importância das associações, existem critérios para entrar em todas as nossas associações. E esses critérios são rígidos e os seus pares analisam os seus critérios. Então, para entrar na Abrastoa, tem que ter balanço, tem que ver se ele tem como que está a conta, qual que é a estrutura, qual a experiência dessa operadora, enfim. E isso tudo é feito um dossiê e apresentado para todos os demais que votam, entre entradas ou não. E cada uma das associações tem seus critérios, mas nenhum desses critérios são leves. Então, isso é uma das formas que nós temos, talvez não seja ideal, mas é uma forma, de colocar isso. E nós temos uma outra questão associativa, e Marcelo depois pode até me corrigir melhor, que nós também não podemos criar regras comerciais, porque o governo pode considerar ou um dumping ou questão de cartel e tudo mais. Então nós temos alguns limites até onde nós podemos criar regras dentro das associações. Então muitas vezes nós somos questionados, mas nós não podemos legalmente tomar esse tipo de ação. Então isso também são travas nas associações que infelizmente nos impedem de tomar algumas atitudes até que pudessem ser mais benéficas. Mas esse assunto de um possível seguro já chegou no governo ou vocês não levaram isso ainda? Arthur, eu me lembro em 2017, acho que era na época da transição da gestão do senhor Antônio Azevedo para o Edmar Bull, e nós disparamos, você lembra, Marcos? Você deve ter lembrado, a gente disparou vários dossiês em vários órgãos, tá? Não só no Ministério, com possíveis cases, textos, subsídios, falando da securitização no nosso segmento. Né? Eu venho compartilhando também um outro exemplo muito forte que existe lá em Quebec, né, no Canadá, em que ele tem, como o Fabiano bem disse, criado por uma legislação federal, uma equivalência com um órgão de PROCON deles. Então lá é compulsório. Você comprou viagem que envolve agenciamento, né, empacotamento de viagem, etc., existe o desvio. São $2 canadenses, se eu não me engano, a cada $10 mil, né, adquiridos. Isso está num fundo.
A grande preocupação nossa no Brasil, e eu ratifico o Fabiano, desde sempre, não é essa que o Fabiano falou. Vocês imaginem, porque a última vez que eu ouvi uma atualização desse fundo de Quebec, ele estava em mais ou menos 300 milhões de dólares canadenses. Você imagina um fundo desse no Brasil, bonitão, limpinho, se a gente não usa, entendeu? O que, que vai acontecer com ele? Então, existe uma preocupação muito grande. Mas, assim, para mim, é indiscutível que esse talvez seja um dos grandes caminhos, principalmente do que, de repente, a gente tirar da cartola com relação a toda essa negociação envolvendo a responsabilidade. Diga, Fabiano. Arthur, eu vou perguntar aqui para o Marco, que eu acho que foi na gestão dele que foi lançado um seguro que existia contra quebras e eram ofertado pelos operadores Brastoa e precisava ser incluso nos pacotes dos clientes. Salvo engano, ele deixou de ser vendido pela falta de interesse dos clientes e das agências em adquirirem esse produto. Eu estou só colocando, acho que foi na sua gestão, né, Marco? Foi na gestão da Magda, ela na Brastoa. Foi um seguro de responsabilidade civil com quebra, e aí era uma exigência bem grande e o custo não era baixo. Então não teve aceitação. Deixa eu dar Para encerrar, hein, um Luiz, que o nosso depoimento, tempo esgotou. Né? depoimento rapidinho. Existem países mais maduros que já estão mais ou menos resolvidos, né? No mercado americano, europeu, existe o seguro. Mas o que eu acho que a gente poderia talvez nos qualificarmos mais é tomar serviço de quem já oferece isso opcionalmente. Isso minimiza um pouco. Então a gente tem que amadurecer um pouco mais. E só aproveitando aqui que eu peguei para falar, eu queria deixar uma mensagem para aqueles. Eu vi que tem alguns aqui, eu acho que 2/3 são associados à BAV e 1/3 não. A mensagem para quem não é associado à BAV, da importância daqueles que não são, que pode ser uma mera mensalidade lá de R$ 80 e tal, mas não é só o valor lá, porque toda BAV tem o seu custo, toda associação tem o seu custo. Eu falo somente de BAV, mas lógico que você vai nichando e vai se qualificando mais. Mas da importância que tem esse associativismo e da coletividade, todos vocês estarem engajados nisso. Eu acho que aqui deu para ter uma noção do que essas entidades todas fazem individualmente e em grande maioria, somadamente, né? Então, fazer um apelo na revisão desse raciocínio. Vamos deixar para lá. Por que eu vou ser associado à BAV que pô, não está me dando nenhum resultado? Não é verdade. Querendo ou não, olha, o PERS quando saiu, molhou todo mundo. Essas novas regras aqui, o próprio 40% do desconto da nova regra tributária vai chover em cima de todo mundo. Tudo que se faz vai chover em cima de todo mundo. Então é a grande importância. E de ter todo mundo junto. Esses 40 mil agentes aí que tem, poxa, se a gente tivesse esses 40 mil associados a uma entidade, a nossa entidade ia ser muito mais forte do que já é. 20 já dá, né? É isso. Bom, isso é só um pouquinho do que as entidades fazem. Como eles mostraram, tem várias coisas que beneficiam a todos, associados ou não. Então é muito importante apoiá-los e também trazer críticas, mas estando dentro da entidade, né? Tem coisas que de repente vocês estão vendo e eles não estão, e você estando dentro, você consegue. Garanto que todos são bons ouvintes aqui. Muito obrigado. Queria agradecer Marcelo, Marco, Fabiano e Luiz. E obrigado a todos vocês. Obrigado, gente.